Vamos falar agora das cadeias de caracteres, né, string, ou né, dos objetos da classe string, né? Então, porque né, tem esse título aqui, né? É que, né, então, lembrando a questão que né, se fala em programação objetos, tudo é objeto, né? E, de fato, em Java, cadeias de caracteres também são objetos, né? Então, são instâncias, né, de uma classe que é a classe string, né, no pacote java.lang, né? Então, são instâncias da classe java.lang.string, né? Então, a classe, né, string tem alguns construtores, né? Então, tem várias formas de construir uma string, né? Então, aqui vocês podem ver tem uma lista, né, bem grande de construtores. Então, tem o construtor padrão, né, sem parâmetros, que cria uma string vazia, né? Tem o construtor com um array de bytes, né? Então, né, ou um array de caracteres, né? Então, pode construir uma string a partir de um array de caracteres. Pode construir uma string a partir de outra string e por aí vai, né? Então, tem vários construtores, né? Né? Por exemplo, como array de caracteres, né? Posso ter uma array, né? Um vetor de char, né? Que é o tipo de dado, né? Dos caracteres, né? Eu posso inicializar o array assim, né? Então é MC322, então é um vetor de 5 posições, né? De 5 caracteres. E eu posso criar a partir desse vetor uma nova string, né, que representa o texto MC322, né? É claro que né, essa não é a forma principal para criar, né, para criar strings, mas né, dá para ver né, que são realmente objetos de uma classe que tem o próprio construtor e tal, né? Então, uma pergunta, né, poderia ser quais são os possíveis métodos de um objeto string, né, ou o que ele pode fazer, né? Dado que é um objeto, o que um objeto string faz, né? Então, aqui tem alguns métodos, né? Vocês depois podem ver na documentação do Java outros, mas, por exemplo, pode responder à pergunta se ele contém ou não alguma sequência de caracteres, né? Pode responder à pergunta se ela termina com uma determinada string, né? Determinada sequência de caracteres. Pode quebrar a string em várias partes, né? Por exemplo, isso é comum quando você quer quebrar uma string de elementos separados por vírgulas, né? Você quer criar um vetor de elementos string. Enfim, outros, né? Pode se comparar com a outra string, né? Então, para saber como é a ordenação, né? Normalmente aqui o inteiro quer dizer que se o resultado é zero, as duas stringas são iguais. Maior quer dizer que né, uma tem que ver antes, né? Que a ordenação é antes da outra e tal, né? Enfim, né? Tem vários métodos, né? Pode ser transformada em maiúsculo ou minúsculo, né? Pode remover os espaços em branco no começo e no fim, né? Trim e tal, né? Então, né, objetos da classe string, né? Tem vários métodos que vocês podem aplicar neles. Né, então, né, como vocês têm visto, Java tem uma sintaxe facilitada para objetos de tipo string, né? Então você cria elementos de tipo string simplesmente colocando texto entre aspas, né? Caracteres entre aspas, né? Por exemplo, assim, né? String IC igual ao Instituto de Computação. Aqui criada uma instância da classe string, né? É claro, essa é uma funcionalidade da linguagem, né, de dar uma sintaxe facilitada para criar esses objetos, né? A concatenação é dada com o operador mais, né? Então, por exemplo, você pode
concatenar strings com elementos, né, com variáveis numéricas e tal, né? Por exemplo, string a data, né? Hoje é o dia, né? O número do dia, o número do mês, o nome do mês, né? Outra coisa importante que você pode fazer nas strings, né, é obter o tamanho das strings com o método length, né? E, de novo, para ver que esses objetos são realmente instâncias da classe string, né? Você pode, sim, chamar o método length em variáveis do tipo string, mas também em string em si, né? Em cadeias de caracteres em si, definidas com a sintaxe de teste entre aspas, né? Alguns cuidados, né? Tem dois cuidados importantes sobre objetos de tipo string, né? Então, o primeiro é que objetos de tipo string não podem ser alterados, né? Então, são objetos imutáveis, né? Se diz, né? Que, então, né? Não podem ser alterados em si. A segunda é que objetos de tipo string não podem ser comparados com o operador de igualdade, como normalmente se faz com os tipos primitivos, né? Exatamente pelo fato de não ser tipos primitivos. Então vamos ver mais nos detalhes esses dois aspectos, né? Então, o primeiro, né, que não podem ser alterados, né, os objetos de tipo string. Então, olha a consequência, né? O que temos que tomar cuidado, que cada operação sobre um objeto de tipo string gera um novo objeto, né? Então, por exemplo, se a gente chama o método toUpperCase, né, de alterar tudo em maiúsculo, né? Isso não altera a variável, né, a variável inicial, a variável IC, né? Mas sim retorna uma nova string, né? Então, se você fazer isso, né? String IC, instituto de computação, chamar toUpperCase e depois imprimir de novo a variável IC, vocês veem, nossa, não aconteceu nada, né? Esse método toUpperCase não funcionou, né? Isso porque exatamente o método retorna uma nova string, né? Que é transformada com todos os caracteres maiúsculos, né? Então, o certo, né, é armazenar esse resultado em outra variável, né? E imprimir essa outra variável, e aí vocês podem ver o efeito, né? Outro cuidado importante, né, ainda mais importante do que o outro, dá para perceber facilmente, né, que objetos de tipo string não podem ser comparados com operador de igualdade, né, ou melhor, não devem ser comparados com operador de igualdade, porque é possível, né, então o compilador permite isso, mas o que acontece, né, é que o operador de igualdade, na verdade, compara apenas as referências, né? Então, retorna true, né? Apenas se essas duas referências são iguais, né? Então, apenas se apontam para o mesmo objeto, mas independentemente do conteúdo, né? Então, imagine vocês têm esse exemplo aqui, né? Uma string IC1, né? Que vocês criam diretamente o teste do Instituto de Computação, né? E outra em que você cria o mesmo texto, né? Mas de outra forma, né? Então, concatenando elementos, né? Então, instituto mais D mais computação, né? Então, a comparação dessas duas cadeias de caracteres, desses dois textos, deveria dizer que são iguais, né? Agora vamos ver qual é o valor de, né, IC1 igual a IC2, é false, né? Então, porque é false, então o conteúdo é o mesmo, mas esses objetos são dois objetos diferentes. Então, né, tem duas locações, dois lugares diferentes na memória, né? Então, o conteúdo é o mesmo, mas né, a referência é diferente, né? Então, né, como é que eu comparo dois objetos de tipo string, né? Então, porque
posso querer saber, né, se dois objetos têm o mesmo conteúdo, né? Né, então, a comparação de objetos de tipo string, né, deve ser feita com o método equals, né, ou content equals, né? Então, são dois métodos da classe string, né? Então, alterando o exemplo de anterior, né? Agora, vamos ver o resultado, em vez de IC1 igual IC2, vamos ver o que acontece chamando o método equals, né? Nesse caso, corretamente, retorna true, né? Porque o conteúdo dessas duas cadeias de caracteres é igual, né? Então, cuidado, né, quando vocês fazem comparação de stringas, né, que né, tem esse problema, né? É, então, vamos fazer uma pergunta mais geral, né, sobre objetos. Então, aqui, né, esse problema deveria despertar uma pergunta, que é quando é que dois objetos podem ser considerados iguais, né? De novo, quando vocês, né, percebem essa imagem aqui, né, podem parar um pouco o vídeo e pensar nessa pergunta, né? Então, quando é que dois objetos podem ser considerados iguais? É, tem a mesma referência, tem os mesmos valores para todos os atributos, né? Qual é, qual é a ideia, né? A resposta, né, simplesmente é que depende, né? Depende da semântica desses objetos, do significado desses objetos, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho objetos de tipo usuário, quero comparar eles apenas com o CPF, né? Comparando o CPF. Se o CPF é igual, para mim os dois usuários são iguais, né? Então, né, vamos ver como é que eu defino, eu faço essa comparação entre objetos, né? É, então, uma consequência do que, né, as strings não podem ser comparadas com operador de igualdade, né? Isso se aplica a objetos de qualquer tipo, né? Então, objetos no geral não podem ser comparados com operador de igualdade, né? Isso de novo porque o operador de igualdade compara as referências, né? Então, apenas se é o mesmo objeto, ele vai dar true, né? Então, como é que eu faço? Todas as classes têm um método de comparação, né, que se chama equals, né? Ele tem uma implementação básica que é exatamente de comparar as referências, mas o programador pode redefinir a implementação desse método. Então, pode redefinir como é feita a comparação de objetos da classe, né? Isso é feito com base na semântica da classe. Então, né, dependendo do que a classe representa, os objetos são comparados de uma forma ou de outra, ou de uma a outra, né? Então, isso tecnicamente chama sobrescrita de um método, né? Vamos ver mais isso na parte de herança. A ideia, de novo, é de encapsulamento, justamente, né? Então, qual é um ponto importante, né? É o objeto, né, que sabe como ele se compara com os outros pares. Então, ele que tem um método para se comparar com os outros objetos do mesmo tipo, né? Então, a comparação não é, eu pego todos os valores, faço get de todos os atributos de um tal objeto e depois eu tenho dois objetos, objeto A e objeto B, né? Eu faço get de todos os atributos do objeto A, faço get de todos os atributos do objeto B e depois comparo todos os atributos, né? Não, isso está errado, né? Então, é o objeto que ele sabe como se compara como é o algoritmo, a ideia, né, para se comparar com os outros elementos, e é ele que tem um método para se comparar, né? Então, a comparação é feita, né, encapsulada, né, dentro do objeto, né? Vamos fazer um exemplo simples com a classe point, né? Classe que representa um ponto do plano, né? Então, a classe point tem dois atributos x e y de tipo double, né? Eu crio um objeto
bom, nesse caso, né, construtor com elementos inteiros, né, né, vou atribuir esses valores para as variáveis privadas, né. Então, né, como é que eu faço a comparação entre pontos, né? Então, tenho um método equals, né, que recebe um outro ponto, né, e retorna um valor booleano, né? Então, quando é que eu digo que dois objetos da classe ponto são iguais, né? Quando o x desse ponto, né, é igual ao x do ponto com o qual está sendo comparado, é a mesma coisa para y, né? Então, quando x e y são iguais, entre os dois pontos, os pontos são iguais, né? Outro exemplo, né? Eu posso pensar na classe triângulo, né? Então, como é que eu digo que dois triângulos são iguais, né? Pode ter várias formas, né, de dizer isso. Eu posso, por exemplo, dizer que os três pontos devem ser iguais, né? Isso talvez seria, né, a forma mais intuitiva, né? Mas eu posso dizer também que dois triângulos são iguais se eles têm a mesma área, o mesmo perímetro, por exemplo, né? Então, eu posso implementar o método equals, né, desse jeito, né? Então, dois triângulos são iguais se a área é a mesma, né, e o perímetro é o mesmo, né? Então, de novo, né, isso depende da semântica da classe, do que eu quero representar, como eu de fato quero fazer a comparação. Mas o importante é que a comparação, né, é feita dentro da classe em si, né? E isso, né, isso vale sempre, né? Qualquer operação entre, né, objetos do mesmo tipo, né, deve ser feita dentro, enfim, da classe da classe em si, né? Outro método importante que todos os objetos, todas as classes implementam, né, é o método toString, né, que serve para quê, né? Serve para, como o nome diz, né, para fornecer uma representação em forma de texto, né, do objeto, em forma de string, né? Esse método é chamado automaticamente quando é preciso converter um objeto para string, né? Por exemplo, quando vocês fazem uma concatenação, né, de elementos, né? A implementação padrão desse objeto é retornar um texto com o tipo do objeto mais um símbolo de arroba, né? É mais o endereço da referência do objeto, né? Esse é o tipo, a implementação padrão, né? Mas, de novo, né, o programador pode redefinir a implementação do método, né? Da mesma forma do que o equals, né? E, então, fazendo, né, uma sobrescrita do método, né? Então, né, vamos ver um exemplo, né? Então, se eu tenho um ponto, né, um objeto da classe point, temos visto antes, né, um ponto com coordenadas 1 e 2, né? Eu faço um system.out.println, então imprimo, né, o texto exibindo o ponto mais o p, né? Qual é o resultado, né? Então é exibindo o ponto, né, nesse caso dr.unicamp.ic.mc322.examples .figuras.point, né, que é o nome da classe, né, o nome completo da classe, né? Aqui a classe point mais o pacote é esse daqui, né? Arroba e, nesse caso, um endereço na máquina virtual Java do ponto, né? Então aqui, né, aqui quando você faz a concatenação do string para p, né, então esse não é uma string, né, é um objeto da classe point, o que acontece, né, é que aqui, né, é chamado automaticamente o método toString, né? Né, vamos ver um exemplo de implementação do toString na classe point, né? Então, de novo, a classe que temos visto antes. Qual pode ser uma possível implementação? Simplesmente de retornar, né,
os elementos x e y, né, entre parênteses e separados por vírgula, né, que é uma forma padrão de visualizar uma coordenada, né, um ponto. Mas assim, essa, né, é uma representação personalizada que quem define a classe point decida, né. Então, nesse caso, chamando de novo, né, né, system out println exibindo o ponto P, né, o resultado, nesse caso, né, é exibindo o ponto 1.0, 2.0, né. Então, de novo aqui, né, é feita a chamada implícita, né, ao p.toString é chamada a implementação, né, nesse caso, sobrescrita do programador, né. Então, né, terminando essa aula, né, então temos visto como definir e manipular vetores, né, tanto de tipo primitivos ou de objetos. Temos visto que cadeias de caracteres também são objetos e que objetos não podem ser comparados com operador de igualdade, né, porque senão é comparado apenas a referência. Então, né, isso leva a gente a ver que todas as classes possuem dois métodos cujo comportamento pode ser redefinido, né, pelo programador com sobrescrita, né, que são os métodos equals e o método toString, né. Então, algumas atividades, né, que vocês podem fazer baseado nessa aula, né, são estudar como é feita a manipulação de cadeias de caracteres em Java. Então, tem um link aqui, né, sobre, né, que leva à documentação da classe string. Importante que na documentação do Java vocês têm documentação para cada classe da biblioteca Java. Então, quando vocês tiverem dúvidas sobre quais são os métodos, o que os métodos fazem, né, podem ir na documentação lá, está tudo detalhado, né. Como exercício, de novo, revisem os laboratórios anteriores, né, agora sabendo que vocês podem usar os métodos equals e toString, que provavelmente vão facilitar alguns aspectos, né. Então, né, redefinindo esses dois métodos para as classes criadas em antecedência, né. Então, por exemplo, no laboratório lá do Musicify, né, como é que eu posso redefinir equals e toString.